Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Sejam todos bem-vindos ao canal Direito de Família Atual. Eu sou Rosa Pouso, advogada em Guarulhos, São Paulo. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de inventário. Inventário no que diz respeito a providenciar a reunião de todas aquelas pessoas que são sucessores do morto. Então vamos abordar aqui um caso bem complicado. Então, aquele tipo de situação onde o morto tinha teve dois ou mais relacionamentos, que deixou filhos, né? E que a última companheira dele desconhece o paradeiro desses filhos, né? E muitas vezes até sabe que ele tinha filhos, mas não sabe exatamente o endereço, sabe que mora em tal lugar, mas não sabe exatamente o endereço correto, não tem muitas informações sobre eles, ou até tem, mas no meio do caminho perdeu o contato. Como é que fica esse tipo de situação, né? A pessoa vai poder abrir o inventário deixando esses filhos de lado? Afinal de contas estão tão longe, às vezes até já morreram. Será que eu posso fazer inventário e deixar os filhos do outro casamento de lado? Fazer de conta que eu não sei? Para todos os efeitos, não sei que o decujus tinha... Decujus é morto, tá, gente? É falecido, é um termo em latim. Será que dá para fazer de conta que eu não sei de nada? Né? Vou dar uma de João sem braço. E por que por que esse questionamento? Porque eventualmente eu posso estar querendo vender o imóvel, né? Então, se eu ficar indo atrás de todos os parentes e aderentes do morto, indo atrás de filho, não sei o que, eu vou perder muito tempo. Então, será que tem um jeito aí de eu vender sem precisar ir atrás de todo mundo, porque vai me criar muita dificuldade? Lamentavelmente não tem, gente. Se é na forma da lei, e é como eu respondo aqui no canal, para dar jeitinho não é comigo, vocês perguntem para outra pessoa. Comigo, eu gosto das coisas corretas. Qual é a forma? Bem, a pessoa morreu. Muito provavelmente, na certidão de óbito dela, já deve ter constado lá que deixou viúva, ou companheira, deixou filhos, o filho número 1, número 2, número 3, né? Deixou bens ou não deixou. Ah, mas então se na certidão não constou que deixou bens, eu posso deixar assim mesmo? Claro que não. Vejam só, quando eu entro com processo de inventário e não está elencado naqueles casos onde eu posso fazer no cartório, ou seja, no cartório tem que ter todos os filhos, todos os herdeiros têm que ser maiores e capazes, e não pode estar havendo litígio. Então vamos do começo. Se eu tenho alguns herdeiros que eu sei onde estão e outros eu desconheço o paradeiro, eu não vou poder fazer no cartório, né? Porque no cartório, para que eu faça de forma consensual, de forma amigável, todos teriam que comparecer e assinar. Se tem alguns que estão em lugar incerto e não sabido, obviamente não dá para fazer de forma amigável. Portanto, vamos esquecer cartório, ok? Muito bem. Vamos ter que pedir a abertura do inventário de forma judicial. Ah, doutora, mas acontece que eu não sei onde está onde estão os outros filhos. Não sei nem direitinho, não sei nem corretamente qual o nome deles. Gente, o que acontece? A pessoa que vai pedir a abertura do inventário, muito provavelmente ela vai pedir para que o juiz a nomeie como inventariante, que é aquela pessoa que vai responder pelo inventário. Então tem um ônus sobre ela, caso ela não cumpra aquilo que a lei determina. Então qual a obrigação dela? De apresentar para o juiz quem era o morto, né? Descrever quem era aquela pessoa que morreu, se deixou testamento, se não deixou, se deixou dívida, se não deixou, quais herdeiros que ele deixou, se ele era casado, se vivia em união estável com alguém, quais os bens que ele deixou, quais as dívidas que ele deixou, né? Então, se eu sei, por exemplo, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo, eu sei que ele tinha 10 filhos, 8 deles eu até sei por onde anda, porque afinal de contas metade são meus. Mas esses 2 que estão sumidos, o que eu faço? Eu sou obrigada a informar para o juiz que tem o filho A e B, que eu não sei qual é o endereço, mas eu tenho que dar o nome ali, informar o nome no processo, para que haja a possibilidade de citar esses herdeiros
para o processo. Por quê? Porque eles têm que ser considerados na partilha. Não pode ser ignorado. Então, voltando lá no início do nosso vídeo, eu posso sair vendendo e fazendo as coisas e não sei o que, porque eu não sei onde estão todos os herdeiros? Não pode, gente. Não pode justamente por isso. Porque dentro do inventário eu vou ter que apresentar a situação, qual era o estado civil, eu tenho que informar para o juiz qual era o estado civil desse morto, informar para o juiz quem era essa pessoa, ou qual o nome da companheira dele, ou o nome da esposa, informar que herdeiros que ele tinha, que eram herdeiros filhos, o nome desses herdeiros, qualificar esses herdeiros, ou seja, descrever para o juiz quem são eles, data de nascimento, o número dos documentos, quer dizer, os dados que eu tiver. Se eu não tiver nenhum dado, eu tenho que fornecer pelo menos o nome, porque na pior das hipóteses, se não aparecer nenhum endereço, tem que fazer citação por edital, né? É lógico, para chegar nesse momento, a gente tem todo um caminho. Pede-se, que não dá para eu argumentar aqui com vocês todo o procedimento, porque o vídeo ficaria longo, mas assim, linhas gerais, para vocês não acharem que as coisas acontecem em passe de mágica, que não tem mágica nenhuma aqui. Mas se eu não sei onde estão os herdeiros, eu tenho que informar no mínimo para o juiz o nome, dizer que eles existem, ok? Se eu não sei o endereço, vai ser pedido para o juiz expedição de ofício para diversos órgãos, SPC, Tribunal Regional Eleitoral, Detran, etc., órgãos públicos, Receita Federal. Por quê? Para pesquisa, para verificar se eu consigo localizar o endereço daquela pessoa. Depois de esgotadas todas essas possibilidades, se eu não tiver sucesso, por último o juiz vai determinar a citação por edital, que é a citação no jornal. Mas de qualquer maneira, tem que ser informado para o juiz a existência desse herdeiro. Enquanto não decorrer todo o trâmite processual, de acordo com o que eu estou falando para vocês, reunindo todos esses herdeiros, o juiz não pode julgar o processo. Né? Não pode finalizar o processo determinando o quinhão de cada um. Outra coisa importante que eu acho que é oportuno comentar aqui com vocês também nesse vídeo. Quando eu comecei o vídeo, que eu falei a pessoa vai pedir a abertura do inventário, geralmente é aquela que vai pedir para que seja nomeada como inventariante, ou a esposa, ou a companheira, ou o filho mais velho, ou aquele que estiver na administração dos bens, né? Enfim, se for companheira, é importante, vou deixar até o link aqui do vídeo que eu falo para vocês da união estável, é importante que se saiba que para que os direitos da companheira sejam respeitados dentro do inventário, ela tem que provar a condição dela de companheira dentro da união estável. Se eu não tenho união estável, se eu não tenho uma sentença, se eu não tenho uma escritura pública de união estável, paralelamente ao inventário, eu vou ter que abrir uma ação para discutir essa situação, para que o juiz me declare como companheira. Assistam esse outro vídeo que eu vou deixar aqui linkado para vocês, tá bom? Então, gente, não tem como descartar ninguém do inventário. Isso é obrigação do inventariante, sob pena até dele ser removido, destituído do cargo dele de inventariante. Tá bom? É responsabilidade. Então eu não vou trazer para o inventário só aqueles que eu simpatizo mais, ou então os filhos do morto, que são meus filhos também, e deixar os filhos que ele teve com a outra de lado, porque eu não gosto deles. Não pode. Ah, doutora, mas ninguém vai descobrir. Vai sim. Tá bom? Infelizmente não dá para ocultar e é complicado, gente. Tá? Então o correto é: morreu, tem que abrir o inventário. Ah, mas eu não tenho planos de vender. Ué, mas a senhora já não falou num outro vídeo aí que a viúva tem direito real de habitação se for o único imóvel ali do casal? Pois é, tem, mas o certo é fazer o inventário, né, gente? Porque quando eu não faço inventário, depois eu vou ter multa, eu vou ter uma série de percalços ali que vai me complicar lá na frente. Só para vocês terem uma ideia, digamos, morreu o pai, ficou a mãe e os filhos. Depois que morreu o pai, digamos que morreu um filho também. Então, cada vez que vai morrendo um que está dentro daquela linha sucessória ali, eu vou ter que fazer os inventários, né? Eu particularmente já
Já fui constituída em processo onde onde no final do processo nós tínhamos 7 mortos. Então pode acontecer isso e acontece. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que não precisa fazer, que ela faz num outro momento, porque ela não vai vender tão já o apartamento ou a casa onde ela mora, então não precisa sair correndo. De fato, se não quiser fazer, não faz, só que depois tem todos os percalços oriundos de um inventário feito fora do prazo, não é? Mas como o nosso foco aqui hoje é falar de herdeiro, não pode deixar herdeiro de fora, gente. Ah, doutora, mas na certidão de casamento não constou. Talvez seja o caso, talvez não, muito provavelmente, se as informações do inventário da certidão de óbito estiverem incorretas, vai ter que entrar com uma ação paralela pedindo para retificar a certidão de óbito. E por quê? Porque a certidão de óbito ela vai subsidiar, ela vai fundamentar o meu pedido ali do inventário, né? Como que eu provo para o juiz que alguém morreu e foi aberta a sucessão dessa pessoa? Através da certidão de óbito. Ok? Então, quando tem problema, paralelamente, eu tenho que eu tenho que entrar com ação pedindo para corrigir aquela certidão de óbito. Então, não dá para deixar nenhum herdeiro de fora. Não façam isso, porque senão vocês vão ter dores de cabeça, mas dores seríssimas. Muito menos como na pergunta que eu recebi agora há pouco. E pode vender? Muito menos. Né? Como que eu vou vender um imóvel que foi de uma pessoa que morreu, eu não abri inventário, essa pessoa deixou herdeiros, ou seja, foi aberta a sucessão, não foi formalizada, no cartório de registro de imóveis esse imóvel ainda está em nome do morto, como é que eu vou vender? O morto não vai assinar a escritura, não é verdade? Já começa por aí. O cartório não vai lavrar escritura nenhuma, porque ele vai pedir um inventário. Cadê o formal de partilha pronto? Não tem. Vocês estão vendo? Aí vai começar a dar o jeitinho da vida, né? Mas não dá para fazer um contrato assim? Não dá para fazer essa... Não é aconselhável que se faça, tá? O certo é fazer o inventário e, na sequência, vende através da escritura pública, faz tudo certinho. Por quê? Porque toda vez que eu tenho vários herdeiros, sempre vai ter um que vai ficar insatisfeito, mesmo fazendo tudo certo. Vocês imaginem dando jeitinho. Então, sem jeitinho, gente, sai mais em conta vocês fazerem da forma correta, tá bom? Ainda que dê trabalho, porque vai dar para trabalho. Nesse exemplo aqui absurdo que eu dei de 10 filhos, meu Deus, 10 filhos com 2 desaparecidos, só Jesus na causa, né? Mas tem que fazer assim, tá bom, gente? Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês. Que vocês compartilhem com os amigos de vocês, deixem o joinha de vocês aqui para ajudar o canal. Assistam os demais vídeos que tem à disposição de vocês aqui no canal, que curtam também esses vídeos. E se você não é inscrito ainda no canal e está me assistindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, obrigada por me assistir. Te convido a se inscrever aqui no canal. E para vocês que estão me acompanhando aqui desde o comecinho, gente, muito obrigado. Não me canso de agradecer vocês, porque os comentários que eu tenho recebido são muito positivos, são muito calorosos. Eu agradeço demais a todos vocês, tá bom? Eu encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até mais.